Irmãos, nós estávamos muito desejosos de voltar a esse tempo de escola bíblica. Outrora era a escola bíblica dominical, porque acontecia no domingo. Os irmãos, alguns vão se lembrar da época que a gente tinha as aulas aqui na manhã, classe única, tinha o café. Assim, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. A semelhança é que nós estamos juntos, que vamos estudar a palavra. As diferenças é que não é domingo, é quarta-feira. Outra diferença, o café antes vinha primeiro, né? Então agora você vai ter que ficar até o final da classe para pegar o café. Eu sei que você não veio por isso, mas o café virá depois. Mas a parte mais gostosa é a gente estar junto em comunhão com o Senhor. E nós propomos então esse tempo de aprendizado para que a gente possa crescer, amadurecer na palavra de Deus, tá bom? Os irmãos então ficam bem à vontade, vocês podem escolher os lugares hoje, aproveita que não é todo dia, viu? Escolhem o seu lugar onde você tem maior preferência e a gente vai caminhar. Muito bem, hoje nós teremos 2 professores. Eu vou dar a introdução à aula e logo na sequência virá o seminarista Leonardo para falar então do nosso conteúdo de hoje, que é mostrar a formação da nação, do povo de Israel. Então vamos lá, deixa eu colocar nossa imagem aqui para vocês, a título de introdução, 3 perguntas básicas para a gente refletir. Muito bom. Qual a importância do Antigo Testamento para as Escrituras? Essa é uma pergunta válida, porque muitas vezes os cristãos acham que agora que nós estamos na dispensação ou no período do Novo Testamento, o Antigo Testamento fica para trás. A igreja é chamada de igreja do Novo Testamento. E aí a gente acha então que o Antigo Testamento é algo que caducou, ou algo que não é tão importante para nós. Isso, na verdade, é um grande equívoco. Nós devemos nos lembrar, Paulo escrevendo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então nós cremos em toda a palavra de Deus. Então o Antigo Testamento está dentro da Escritura. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, porque vocês vão se lembrar que na época de Jesus, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então é muito importante para nós, tão importante que aqui na nossa igreja, nós pregamos um livro do Antigo Testamento e depois um livro do Novo Testamento. Nós estamos agora numa série de Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento. Então, para que a gente possa compreender a Escritura por completa, é muito necessário as verdades e as doutrinas do Antigo Testamento. Mas também, qual é a importância do Antigo Testamento para a nossa vida cristã? Porque às vezes também, mais uma vez, a nossa ideia equivocada, a gente imagina que o Antigo Testamento é a lei, e o Novo Testamento é a graça, e a gente quer a graça, e a gente se esquece da importância da lei para a nossa vida. O Antigo Testamento vai mostrar a lei de Deus para nós, e a lei de Deus é a lei de Deus, ela é imutável. Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos discernir e separar algumas diretrizes e ensinos que foram dados especificamente para Israel, mas tem ensinos sobre ética, sobre vida cristã, sobre a própria pessoa de Deus, por todo o Antigo Testamento. A gente conhece ao Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, lendo o Antigo Testamento, os seus atributos, os seus caráteres.
E nós aprendemos com os servos de Deus que viveram uma vida piedosa, homens e mulheres que viveram a vida temendo ao Senhor, amando ao Senhor. A vida deles no Antigo Testamento é inspiração para nós. Então o Antigo Testamento contribui demais para a nossa caminhada na vida cristã, já hoje e será assim por toda a eternidade. E qual é a importância do Antigo Testamento para o Evangelho? Nós não podemos montar um quebra-cabeça quando está faltando uma peça, quando nós temos uma peça a menos. Deixar o Antigo Testamento de lado é ter um entendimento do Evangelho parcial. Mas quando nós juntamos as pedras desse maior quebra-cabeça, Antigo e Novo Testamento, nós conseguimos ver a amplitude, a magnitude e a glória do Evangelho. Eu me lembro muito bem aqui que uma série que eu preguei na igreja sobre Ruth, o nome da série foi O Evangelho segundo Ruth, porque nós vemos a mensagem do Evangelho em todo o Antigo Testamento. Nós não podemos deixar a nossa mente se enganar achando que o Evangelho ou são apenas os 4 Evangelhos ou apenas o Novo Testamento. Não, não. Desde Gênesis, por todo o Antigo Testamento, há sinais, há lampejos, apontamentos, para que a gente possa então montar esse grande quebra-cabeça que é o Evangelho. A próxima pergunta, e eu estou tentando aqui então, nesse modo introdutório, qual é a importância então de estudar sobre Israel dentro de tudo isso? Talvez você pode estar dizendo assim, mas por que mesmo, né? Eu vim aqui, mas por que estudar a história de Israel? Alguns diriam assim, eu mal sei a história do Brasil, eu não sei como o Brasil foi formado. Deveria, viu? Deveria. Mas a história de Israel é de grande importância para nós, porque Israel se torna, no Antigo Testamento, quando Deus levanta essa nação, o povo de Deus. E a gente olha por todo o Antigo Testamento, o Deus de Israel. É verdade que Ele é o Deus das nações, mas é o Deus de Israel alcançando as nações. Israel, um povo escolhido. Israel, um povo eleito por Deus para um propósito na qual nós vemos. Então, estudar a história desse povo é de fundamental importância para a gente entender a história da própria Escritura. E lembrando, Jesus vem de Israel, tá? Não se esqueçam disso. Jesus era um israelita, um judeu. E esse povo, ao longo da história, Deus tem falado e trabalhado por meio deles. Mais um clique. A história de Israel é essencial para compreendermos os evangelhos e assim todo o Novo Testamento. Eu daria 4 exemplos para vocês. Primeiro, Mateus, capítulo 1, verso de 1 a 7, mas eu vou ler apenas esse verso aqui. Acho que está na tela, é isso. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Então, quando você vai ler Mateus capítulo 1, como Mateus começa a narrar e a falar a história de Jesus? A genealogia de Jesus. E a genealogia de Jesus diz o quê? Ele é um israelita. Ele vem de Israel. E aí o autor Mateus vai até Abraão. A formação que nós vamos ver hoje da nação. Ele vai até Davi, mas ele vai também até Abraão. Porque então a Bíblia dá importância para isso. A importância, quem foi o povo de Israel. Marcos também, de 1, e 2 e 3, diz que princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro,
Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Uma profecia dada nos dias de Jesus, mas uma profecia referente ao povo de Israel, dada especificamente ao povo de Israel, que também atinge a nós, mas ele estava falando do povo de Israel. Lucas ainda, capítulo 1, de 53 a 55, nós vamos depois mandar esses PowerPoints para os irmãos, tá bom? Para que vocês, talvez, se não conseguirem anotar tudo, vocês os tenham para depois observar. Lucas 1 diz assim: ajudou o seu servo Israel. Perceba, Israel é chamado como servo de Deus, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Israel, servo do Deus Altíssimo, o povo de Deus, a nação de Deus, que Deus escolheu para os seus propósitos. E por fim, João 1, 14 e 45 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando os profetas estavam proclamando que Jesus era Deus, o israelita entendia, por causa dessa palavra aqui, que diz que ele se tornou carne e viveu entre nós. A ideia de se tornar carne é fazer a tenda, o tabernáculo de Deus que estava no meio do povo de Deus, que era o povo de Israel. Então, quando Jesus vem, ele disse: Jesus se fez carne, ele é o Deus que está no meio do tabernáculo, está no meio do seu povo, ele fez a sua tenda. Não é outro Deus, não é o Deus dos cananeus, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, que também já estava no meio do seu povo no tabernáculo. Agora o próprio Deus se faz homem e tabernaculou com os homens, viveu com os homens. Então tudo isso para mostrar para vocês que não dá para a gente descartar a história dessa nação. E eu termino a minha introdução mostrando para vocês aqui, pode dar 3 cliques aí para a gente. Essa classe não vai tratar do quê? Daqui a pouco a gente vai falar o que ela vai ser tratada, mas para você não ter uma expectativa errada. Primeiro, não é um panorama dos livros do Antigo Testamento. Nós não temos tempo e nem é a nossa proposta aqui dizer: olha, irmãos, o resumo do livro de Gênesis é esse, o resumo de Êxodo é esse. Não é a proposta dessa aula. Nós vamos passar, nós vamos sobrevoar, para que a gente possa entender, por exemplo, hoje a criação dessa nação. A gente precisa dar uma noção do livro de Gênesis, de Êxodo, mas não tenha a expectativa que você vai sair aqui então com um panorama dos livros do Antigo Testamento. Você vai sair com um panorama sobre a criação de Israel no Antigo Testamento. Segundo, não queremos tratar aqui meras curiosidades históricas, dizer: olha, vocês sabiam, e trazer aqui muitas curiosidades. Sabiam que Jesus usava uma roupa e a roupa de Jesus era branca? E a roupa branca dele era para simbolizar a sua santidade? Na Bíblia não fala isso. E também a gente não especula sobre isso. Nós temos textos na Bíblia que falam da santidade de Jesus. Então nós não vamos tratar aqui com questões que são até em algum certo ponto relevantes, mas não questões históricas, de curiosidades. Outras 2 coisas importantes é que nós não vamos tratar do Israel moderno de hoje, e nem vamos entrar nos conflitos que o Estado moderno de Israel está hoje. Por exemplo, a quem pertence a terra, a Palestina ou Israel? Nós não vamos tratar desse tema hoje, não é a proposta dessa classe, não é para falar da política de Israel hoje. Nós vamos nos concentrar no povo de Israel da Escritura, da Bíblia Sagrada, lá
as partes históricas da nação de Israel. A gente acredita nisso aqui, que nós vamos colocar para você. Entender, pode ler comigo? Vocês podem ler juntos? Entender e sua importância para a história da redenção e para a vida cristã. É isso que nós queremos propor para vocês. Vocês entenderem melhor o Antigo Testamento e a importância do Antigo Testamento, a nação de Israel, na história da redenção, mas também como isso se aplica na minha vida hoje. 2 citações aqui, e aí Léo já pode aquecer os motores, que você é o próximo. Veja a citação desse professor teólogo, que diz assim: a história contada nas Escrituras não pula do pecado de Adão e Eva diretamente para a cruz do Calvário. Da queda do homem até a cruz do Calvário, muita água passa debaixo da ponte. Muito antes de Cristo nascer, há o chamado de Abraão, a formação de Israel, o governo dos reis, a pregação dos profetas, o exílio e muito mais. Então, se a gente salta de Gênesis 3 até a obra de Jesus na cruz, fica um vácuo para nós. Então é importante a gente estudar o Antigo Testamento e conectar o chamado de Abraão, o povo de Deus no exílio, no Egito, a mensagem dos profetas. Isso conecta-nos com a obra de Jesus. Continua a citação do Bernardo Shaw. O ponto é que, se não concebermos o cerne da mensagem cristã a partir do contexto todo abrangente do enredo bíblico, cometeremos um sério erro de reduzir o evangelho a algo menor do que ele realmente é. Se a gente pegar apenas o recorte de Gênesis 3 da queda e já pegar o recorte de Jesus crucificado lá em Mateus, nós perdemos o contexto onde tudo aconteceu. E aí vai faltar uma peça, ou 2 ou 10, no quebra-cabeça da história da redenção. Quando isso acontece, toda a nossa vida fica comprometida, nossa visão de Deus se torna limitada, nossa percepção sobre nós mesmos distorcida, nossos relacionamentos perdem o norte, nossa maneira de entender a vocação cristã empobrece, e o nosso envolvimento no mundo, seja na esfera profissional, social, política, cultural, ambiental e econômica, perde completamente o sentido. Ou seja, o Antigo Testamento é de grande importância para nós, para entender a história da redenção, mas também para a nossa vida cristã. E a gente espera que nessas 6 aulas de hoje, 5 mais, você aproveite, que você possa desfrutar, mas que você possa entender um pouco mais da obra da redenção e como a história de Abraão, a história da nação de Israel, pode trazer princípios e ensino para as minhas lutas hoje, na minha família, no meu trabalho, aonde eu vivo. Ok? Então essa é a nossa introdução. Lembrando a vocês que nós estamos em aula. Se porventura você tiver uma dúvida, você vai poder levantar a mão e pedir. No culto a gente não tem essa prática, mas na escola bíblica sim. Mas a gente vai tentar responder só as perguntas que estão dentro da classe ou do tema de hoje. Perguntas que talvez saiam um pouco, a gente discute e conversa no café, ou quem sabe na próxima aula, para a gente cumprir o cronograma e passar tudo aquilo que a gente preparou para vocês. Está preparado? Aperte o cinto e vamos agora decolar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos continuar então e tratar sobre o nosso primeiro tema. Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre a formação da nação de Israel, como ela foi formada e para o que ela foi
formada, tá bom? Essa vai ser então a nossa proposta de hoje, tratar da formação de Israel, como ela foi formada, como essa nação foi formada e o porquê que ela foi formada. Mas para a gente entender, a nossa proposta então não é passar um panorama de todo o Antigo Testamento, mas da formação e da história de Israel no Antigo Testamento. É claro que não existe o Antigo Testamento sem a nação de Israel. Então, tendo um panorama da nação de Israel, vai nos dar quase um panorama completo de todo o enredo do Antigo Testamento. Mas como não é essa especificamente a nossa proposta, a gente vai falar um pouquinho do prelúdio para a criação da nação de Israel, por assim dizer. É aquela preparação para a criação dessa nação, que veio com a própria criação. Você lembra da história? Gênesis 1, Gênesis capítulo 2. Deus cria o mundo. Deus cria o mundo perfeito e cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a ideia de imagem e semelhança aqui é que o homem era o representante de Deus. Não é que o homem é corpo, alma e espírito. É que o homem é representante de Deus na terra, trazendo alguns atributos de Deus, e deveria então dominar a terra como um representante, como um rei e uma rainha, e subjugar a terra e todos os animais e todas as coisas, tá bom? Então Deus cria o mundo assim. Mas em Gênesis capítulo 3, você vai lembrar que então o ser humano se revolta, o ser humano se rebela. Gênesis capítulo 3 até Gênesis capítulo 11, há uma escalada no mal no mundo. Se você for ler depois do capítulo 3, é tragédia atrás de tragédia. E nós temos 3 grandes crises nesses capítulos, de Gênesis 3 a 11. E Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele está querendo mostrar justamente isso. Depois que o pecado entrou no mundo, as coisas foram de mal a pior. Então nós temos a primeira grande crise, a queda. O homem não confia na palavra de Deus. Deus havia dito que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente vai falar com Eva e coloca a palavra de Deus em xeque. Você lembra? Ela coloca a palavra de Deus em xeque. Não, Deus falou isso porque ele está assim, está com medo de perder a soberania dele. Está com medo, ele está com ciúminho do poder dele. E Eva e Adão caem nesse erro. Eles não confiaram na palavra de Deus, ou seja, não confiaram no próprio Deus. Depois nós temos a segunda grande crise. Nós temos o dilúvio. O texto de Gênesis 6 diz que Deus viu que a maldade era tão grande, que ele decidiu então enviar um dilúvio. E a terceira grande crise, Babel, em que os homens queriam de novo construir uma torre para ter um nome grande, para poderem ser famosos. Então, essas são as 3 grandes crises nesses capítulos de Gênesis. Depois que entrou a queda do homem, depois que entrou o pecado no mundo, o mal foi só crescendo. O mal foi só crescendo. Mas, o que é interessante, nessas primeiras crises, todas elas, Deus vinha com providência e fazia promessas. Quer ver um exemplo? Cai Adão e Eva no pecado. A primeira coisa que Deus faz, Deus vai atrás deles. E Deus cobre a vergonha deles. Você lembra? Primeira roupa, Deus cobre a vergonha deles e promete que um dia o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, essa é a primeira manifestação da graça de Deus na primeira grande crise. Em Gênesis capítulo 6, Deus viu que o mal havia se multiplicado, mas Deus age com graça, e Ele preserva a família de Noé. Essa é a graça de Deus dentro do dilúvio. Deus preserva a família de Noé e faz uma promessa de esperança, uma aliança com Noé, exemplificada no arco-íris. E aí chega na terceira grande crise. E se você for ler o capítulo 11 de Gênesis, que vai narrar a história da Torre de Babel, em que Deus vem e espalha as nações, você vai perceber que não tem, no capítulo 11,
nada assim de uma demonstração de graça, de misericórdia. Mas aí vem o capítulo 12, em que Abraão é chamado. Abraão é uma resposta, é a graça de Deus. Moisés está colocando Abraão como uma resposta ao problema da pecaminosidade humana, principalmente na questão de Babel. Deus chama Abraão. Se você vê o capítulo 12 de Gênesis, você vai perceber que sem mais nem menos Deus aparece para Abraão, para mostrar isso. Abraão é a resposta de Deus, não apenas agora para a questão de Babel, mas para toda a pecaminosidade que havia entrado no mundo até ali. E Deus chama Abraão mais ou menos em 2160 antes de Cristo. É claro que isso é uma data bem aproximada, tá? Mas 2100 anos antes de Cristo, e no contexto da Mesopotâmia, no atual Iraque. Aqui tem só um mapinha da peregrinação de Abraão. Ele era de Ur dos Caldeus, no atual Iraque, andou, foi até o Egito, história bem conhecida, depois foi para a terra de Canaã. Essa é a jornada de Abraão. Então, em Abraão, nós temos, pode passar, o início da história da redenção. Gênesis 3,15, Deus havia prometido que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 12, Deus começa a fazer isso de fato. É o início da história da redenção. E Moisés, quando ele escreve o livro de Gênesis, ele quer apresentar para nós que Abraão, ele é um novo Adão. É como se ele fosse um novo Adão, porque ele é chamado a confiar em Deus, justamente o que Adão e Eva não fizeram. Abraão é chamado a confiar em Deus. Saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão é chamado a confiar na palavra de Deus, justamente o que os nossos primeiros pais não fizeram. E o interessante é que Abraão vem de um contexto de religiosidade, em que as pessoas acreditavam que tudo estava assim, existia um destino que você não poderia mudar, era compulsório, como o destino dos gregos. E as pessoas, elas tentavam adivinhar o futuro, nada muito diferente de hoje, né? As pessoas já estava tudo escrito, então eu tenho que ficar tentando adivinhar. Abraão veio desse contexto, e Deus o chama para ir justamente contra essa tendência. Abraão, eu não vou te mostrar. Abraão, você tem que vir confiar em mim. Abraão, então, é um novo tipo de Adão, é isso que Moisés quer nos mostrar. E Deus faz uma promessa tríplice para Abraão: faria dele uma grande nação, o abençoaria, e por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. E por que em Abraão começa a formação da nação? Se você lembrar no Novo Testamento, você vai ver que muitas vezes os judeus se agarravam em serem filhos de Abraão, lembra? Quando eles falam de serem judeus, eles correm para Abraão. Não, porque nós somos filhos de Abraão. Não, porque nós somos descendentes de Abraão. Por que isso? Porque em Abraão, a nação de Israel, ela encontra a promessa da terra, porque Deus ele promete a terra para Abraão. Eles encontram a promessa do favor de Deus. Deus prometeu que abençoaria Abraão e sua descendência. E eles encontram também a sua missão de ser luz para as nações. Por isso o título da nossa classe. Então por isso que a formação da nação de Israel começa em Abraão. E os judeus então, quando eles querem buscar essa sua identidade, eles olham para Abraão. Não, Deus prometeu uma terra para Abraão, prometeu uma terra para a descendência de Abraão, prometeu que abençoaria a descendência de Abraão, e também deu uma missão a essa descendência de Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Olha essa citação: Abraão surge na estrutura de Gênesis como uma resposta para a situação terrível de toda a humanidade. A sucessão de desastres e da maldição, de Adão até Babel, passando por Caim pelo dilúvio, começa a ser anulada quando Deus chama Abraão e diz: em você
todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão é a resposta de Deus ao caos e ao pecado que haviam entrado no mundo. É ali que começa a história da redenção, tá bom? Continuando, só um panorama rapidinho. Abraão, você já sabe, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, e Jacó gera seus 12 filhos, que seriam os cabeças das 12 tribos de Israel. Depois disso, o livro de Gênesis termina. A maior parte do livro de Gênesis, na verdade, é sobre a história de José. Fala que os irmãos de José ficam com ciúme dele, o vendem, ele vai para o Egito. Lá no Egito, ele é preso, acontece tudo aquilo com ele, interpreta os sonhos, se torna governador do Egito, aconselha o faraó do Egito, acontece uma fome na terra, então Jacó e os seus irmãos descem até o Egito para que eles pudessem não morrer de fome. Eles não sabiam de nada disso, você lembra da história. José se revela para eles, e ali eles permanecem por várias gerações. Permanecem por mais ou menos 400 anos. E o texto de Êxodo, ele vai começar dizendo que levantou-se então um novo rei. Êxodo capítulo 1 diz isso, que não conhecia a família de Jacó. Ele não conhecia a família de José, porque ia passando de um rei para o outro, mas eles falavam, esse aqui é descendente de tal, que ajudou o faraó tal. Mas levanta um outro rei, há certa discussão, se foi mudança de dinastia. Se você conhece a história do Egito Antigo, você sabe, tinha mudança de dinastia, invasão de outros povos, a gente não sabe. O que o texto bíblico diz é que levantou outro rei, que não conhecia a família dos hebreus, e então os escraviza. E aí acontece o Êxodo, em que Deus levanta Moisés. E o Êxodo ele é importante, porque agora ocorre o estabelecimento dos descendentes de Abraão como uma nação. Antes eles eram uma família, como qualquer outra família daquela época, com seus muitos problemas, muitos filhos, e pronto, não passava de muitas pessoas. Mas agora no Egito eles se tornam uma multidão, milhares e talvez milhões de pessoas ali. Então nós temos um homem, Abraão, 12 filhos, filhos de Jacó, que agora se tornam numa multidão, numa nação. Então o Êxodo agora, Israel, que eram chamados de hebreus ainda, agora Israel passa a ser uma nação, não apenas uma família, não apenas poucas pessoas, agora uma nação. E o Êxodo, meus irmãos, é tão importante a história do Êxodo, que o Novo Testamento, ele fala muitas vezes da salvação com a linguagem do Êxodo. O Êxodo, ele vai dar muito do que o Novo Testamento, ele vai dar o tom muito do que o Novo Testamento fala sobre salvação. Muito da linguagem que os autores bíblicos do Novo Testamento usam para falar sobre a salvação vem do Êxodo. Por exemplo, pois ele nos resgatou do império ou domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Texto conhecido, imagem que Paulo está na cabeça, Êxodo. Ele nos tirou do domínio das trevas, do domínio dos egípcios, do domínio daquele povo pagão, e nos levou para a terra prometida, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Outro exemplo, a Páscoa. Não preciso nem falar muito. A ideia de alguém puro, imaculado, morrendo no lugar de outro. A marca do sangue nos umbrais. Paulo vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, a Páscoa foi instituída no Êxodo. Só para mostrar que muito do que o Novo Testamento fala da salvação passa pela linguagem do Êxodo. Por isso que para entendermos em completo, interpretarmos o Novo Testamento, nós precisamos entender também o Antigo. E também, ao contrário do que muita gente pensa, eu descobri isso esse ano, numa aula do pastor Flávio, a salvação também estava disponível para estrangeiros. Se você for ler, não vai dar tempo, mas você pode anotar e depois você vai ler, que a provisão
para que o anjo da morte não matasse o primogênito de determinada família, não era se ela era descendente dos hebreus ou não, como as outras 9 pragas. Era a marca do sangue. E o texto de Êxodo 12 vai dizer que estrangeiro poderia também participar, era só se circuncidar e participar de tudo aquilo, do sacrifício. Êxodo 12, 38 diz que gente de muitas nações saíram com Israel. Não foi só israelitas que saíram do Êxodo, povos de outras nações, talvez egípcios e outros povos que haviam sido levados como os cativos para o Egito, saíram com a nação de Israel. A universalidade da salvação, que a gente pensa e imagina muitas vezes que só tem no Novo Testamento, já tem lampejos no Antigo, aqui. E, então, vimos o chamado de Deus. Se alguém tiver uma dúvida, é só levantar a mão, tá? Vimos o chamado de Deus para Abraão. Em Abraão, os judeus encontram uma promessa da terra, eles encontram uma promessa do favor de Deus, e eles encontram a sua vocação, aquilo para o que eles foram chamados. No Êxodo agora, Deus estabelece essa nação, e faz uma aliança com essa nação, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e depois todos os outros mandamentos. Deus faz uma aliança agora com todos os descendentes de Abraão, não apenas com Abraão. E agora nós podemos entender um pouquinho do porquê Deus escolheu uma nação. E para o que Deus escolheu a nação de Israel. E para isso nós precisamos entender um paralelo entre a nação e Adão. Abraão, vimos o paralelo entre Abraão e Adão. E agora eu quero que vocês venham comigo para entender o paralelo entre agora Adão e a nação de Israel. Primeiro, o restante da história que começa no Êxodo se conecta agora com a fidelidade de Israel. A história do Antigo Testamento é a história da nação de Israel, ora recebendo as bênçãos de Deus e ora recebendo as maldições da aliança, o castigo de Deus. Por quê? Por causa da sua obediência. Se eles eram obedientes, experimentavam a bênção de Deus. Se eles eram desobedientes, esperavam o castigo, a disciplina de Deus. E essa foi a aliança que Deus estabeleceu com eles. Isso não lembra Adão e Eva? O cosmos continuaria da mesma maneira se Adão e Eva fossem obedientes. O cosmos continuaria da mesma maneira. Então, Israel agora é chamado como um novo Adão. Olha, você precisa agora ser obediente. Além disso, haviam 2 caminhos que nos lembram das 2 árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. 2 caminhos, Deuteronômio 28, o caminho do mal ou o caminho do bem, que muitas vezes as pessoas usam para salvação, não está falando nada de salvação ali. É o caminho de obedecer a Deus e experimentar as bênçãos da aliança, ou o caminho de desobedecer a Deus e experimentar as consequências da disciplina de Deus. A mesma maneira, haviam 2 caminhos para Adão, havia 2 caminhos para a nação de Israel. E além disso, eles foram feitos para serem sacerdotes. Foram feitos para serem sacerdotes. E assim espelhar o caráter de Deus entre as nações. Abra comigo, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 3. Diz assim, ó: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual a ideia de sacerdote? É a ideia de representar
a Deus. É a ideia de ser um representante de Deus, aquilo que Adão e Eva foram chamados para ser. Subjugar a terra, dominar sobre a terra, a imagem e semelhança de Deus, significava representar a Deus diante do cosmos. Adão e Eva falham, e agora Deus chama Israel também para fazer isso. Eles eram um reino de sacerdotes, eles deveriam então, como sacerdotes, espelharem a Deus para as outras pessoas. Eles deveriam intermediarem, por assim dizer, Deus para as outras nações. Israel não foi chamado para se fechar dentro de um lugar e ficar tudo tranquilo e o mundo que se exploda. Israel não foi chamado para fazer isso. Israel foi chamado por Deus para representá-lo, para ser luz para as nações. E o que é mais interessante, pode passar? O livro de Êxodo termina com Deus vindo habitar no tabernáculo no meio do povo de Israel. Lembra comigo um pouquinho da história da criação. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansa, certo? Ele descansa. A linguagem de descansar era uma linguagem que os hebreus naquele tempo entendiam. Por quê? Nas religiões ao redor, ali a religião egípcia, religião cananeia, aquelas religiões, quando dizia que Deus descansava, era que Deus descia até o templo. Então eles iam até o templo de determinada divindade e faziam suas adorações lá, e aí eles diziam, olha, fulano, Deus fulano de tal, descansou. A ideia é que ele veio habitar e permanecer ali. Essa é a ideia. Então os teólogos vão dizer que quando Deus descansa no 7º dia, é que ele vem habitar na terra como seu cosmos. Deus vem habitar na terra. O templo era todo o universo. Esse era o templo. Por isso que no 7º dia Deus descansa. Não é que ele não fez mais nada, mas ele vem e habita e escolhe a terra, todo o universo, como seu lugar de habitação. Então o homem cai, ele é privado disso, ele é lançado fora da presença de Deus. E então Êxodo termina assim, Êxodo 40, último capítulo. Não precisa abrir que está aqui, tá? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. E, se você lembra, no lugar santíssimo do tabernáculo ficava a Arca da Aliança, certo? A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança tinha 2 querubins em cima dela. Querubins te lembra do quê? Eles estavam guardando o jardim do Éden, representando que o homem estava afastado da presença de Deus. Lembra disso? Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden e coloca 2 querubins para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida, simbolizando que eles estavam afastados da presença de Deus. Agora, Deus estava de novo no meio deles. Essa é a linguagem do Êxodo. Deus estava de novo no meio deles. Os querubins estão ali para representar a presença de Deus, a presença especial de Deus, e Deus vem e desce no tabernáculo, ali entre aqueles querubins, representando, sabe aquela presença de Deus que os querubins impediam a gente de ter? Agora ela está no meio de nós. Agora ela está no meio de nós. O que isso quer dizer então? Deus estava escolhendo Israel para restaurar o mundo. Israel era como um novo Adão feito para representar a Deus e trazer ordem a uma nova criação. Israel era como um microcosmos, era como se o reino de Deus estivesse crescendo e invadindo o reino das trevas. É como se Deus estivesse fazendo um novo povo ali. É como não, Deus estava fazendo isso.
um novo povo que deveria trazer a ordem de Deus, a lei de Deus, o caráter de Deus, a presença de Deus a todo o cosmos novamente. Então, era isso que Deus estava fazendo por meio da nação de Israel. Todos esses paralelos nos mostram isso. No final da criação, Deus vem e descansa na sua criação, se deleita na sua criação. No final do Êxodo, Deus vem e habita, e vem e desce no meio do povo. É uma nova criação. Deus havia acabado de criar um novo povo, para que pudesse representá-lo no mundo. Então, assim termina o livro de Êxodo. O livro de Gênesis vai contar grande parte da história de Abraão e dos descendentes de Abraão, para explicar como que eles foram para o Egito. Êxodo vai tratar da saída desse povo do Egito, da aliança de Deus com eles, e Êxodo termina com Deus habitando no meio do povo. Mas agora fica uma pergunta, e é isso que nós vamos ver agora um pouquinho. A nação e a lei, Israel e a lei. É claro, meus irmãos, que não dá para tratar tudo o que a gente gostaria sobre lei, tá? Se Deus quiser, teremos novas EBDs sobre isso. Mas de maneira panorâmica, a pergunta era: Êxodo terminou, pode passar? Êxodo terminou com Deus habitando no meio do povo. Êxodo 40, termina assim: desce Deus na tenda, no tabernáculo. Mas a pergunta era: se Deus habita em nosso meio, e Ele é santo, como podemos nos relacionar com esse Deus e com tudo e todos ao nosso redor? Essa é a pergunta que Levíticos tenta responder. Tenta não, responde. Por isso tantas leis, e por isso leis que abrangiam tudo. Levíticos é um livro de relacionamento, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo não é uma frase inventada por Jesus, está lá em Levíticos. Está lá em Levíticos. Então, se Deus agora está aqui, se Deus habita entre nós, como que eu posso me achegar se Ele é santo e eu não? Essa é a pergunta. E a lei então mostrava como Israel, um povo pecador, vivendo em um mundo cheio de pecado, poderia se aproximar de um Deus absolutamente santo. Portanto, a lei é uma expressão da graça divina. A gente tem a tendência de pensar que a lei, no Antigo Testamento não existia graça, ou era mais lei do que graça. Não tem isso. A lei é a expressão da graça. É Deus dizendo assim: olha, eu estou no meio de vocês, mas eu não posso mudar quem eu sou. Mas eu quero ter um relacionamento com vocês. Mas para vocês se achegarem perto de mim, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que se purificar. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. É uma expressão da graça de Deus. Deus poderia ter deixado o mundo se quebrar. Ele poderia, mas não. Ele decidiu vir, escolher um povo para abençoar toda a terra e habitar no meio desse povo. Então Deus disse: tudo bem, agora, como eu sou santo, vocês precisam também ser santos. Vocês precisam também ser santos. E tanto é que o livro de Levíticos trata do relacionamento de Deus com os homens e dos homens com o próximo, que trazem muitas leis sobre comida. Por quê? Naquele tempo, e até hoje, naquela região do Oriente Médio, com quem você come diz muito respeito a quem você tem comunhão. Assim, a mesa é onde você tem o maior momento de comunhão, é um evento. Por isso, tantas leis sobre o que você come, como você come. E isso era representado principalmente no sacrifício, porque tinham sacrifícios que o sacerdote comia uma parte, representando o povo, e outra ele queimava, representando que Deus estava participando desse banquete. Essa é a ideia. Olha, a nação de Israel está na mesa com Deus. A nação de Israel está na mesa com Deus. É por isso que algumas pessoas falam assim: eu quero participar da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, porque simboliza isso. Olha, eu estou em um relacionamento com Deus. Então é isso que o livro de Levíticos vai tratar. A lei não era para ganhar méritos diante de Deus, nem para ser salvo. Salvação sempre foi pela fé. A lei era para que Israel pudesse conhecer a Deus, adorar a Deus
e refletir a Deus. Esse era o objetivo da lei. Não olhe para a lei com os óculos pós-modernos do século 21. Ai, que coisa chata. Ai, que prisão. Não, meu irmão, não é. É a expressão da graça de Deus para aquele povo. A gente vive, as pessoas acham que ou é lei ou é graça. Não existe isso. Sem lei não há graça e sem graça não há lei. Todo relacionamento, ele envolve leis, mandamentos. O casamento, por exemplo, é um exemplo assim, bem pequenininho, que não demonstra tudo, mas o casamento é um deles. Quando um crente casa com outro, o casamento é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma graça de Deus, é um dom. Paulo diz que casamento é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus para as pessoas, e envolve lei. Envolve. Eu não posso me deitar com outra pessoa, eu não posso tratar minha esposa com desrespeito, eu tenho que amá-la, eu tenho que prover para ela, eu tenho que cuidar. Envolve lei. Assim também é o relacionamento com Deus. Não é assim, vem, está tudo certo. Não é assim. Logo, por Deus ser amoroso e gracioso, Ele proveu um meio. Olha, vocês querem se achegar para perto de mim? Esse é o caminho, tá bom? Então, pode passar. Israel, como deveria representar a Deus? Da mesma maneira que Adão, deveria viver segundo a lei de Deus, exatamente o que Adão falhou em fazer. Se Israel é para ser um reino de sacerdotes, é para espelhar a Deus, logo eles devem viver de acordo com Deus, de acordo com a lei de Deus. Então, esse é também um dos propósitos da lei diante da nação de Israel, para que eles pudessem cumprir a sua missão de serem sacerdotes. Tá bom? Pode passar? Então, para resumir tudo isso, porque Deus formou a nação de Israel? Para que, por meio da nação de Israel, Ele pudesse abençoar toda a terra, estendendo o seu favor e revertendo os efeitos do pecado. É por isso que Deus escolheu a nação de Israel. Não foi porque a nação de Israel era bonitinha, nem porque a nação de Israel era mais forte e poderosa. Olha o texto de Deuteronômio, quando Moisés está repetindo a lei para a nova geração. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Deus poderia ter escolhido outra nação, Deus poderia ter escolhido outro caminho, mas Ele escolheu trabalhar por uma nação, e essa nação foi a nação de Israel, que Ele mesmo formou, que desde o início Ele trabalhou na formação dessa nação. Tá bom? Então, esse é o resumo da formação da nação de Israel. Em Abraão, eles têm a promessa da terra, eles têm a promessa do favor de Deus, e eles têm a sua missão. No Êxodo, eles têm agora a sua identidade nacional, um povo, e a aliança de Deus com eles, a lei de Deus. Os judeus valorizavam muito a Torá, que foi dada lá por meio de Moisés. E Deus então dá a lei para eles, para que eles pudessem se relacionar com Deus, com o seu próximo, e espelhar a Deus dentre as nações. Tá bom? Vamos ver algumas aplicações agora para a gente encerrar para a nossa vida. A primeira aplicação não poderia ser outra. Deus é soberano sobre a história. Quando eu estava estudando para essa classe, eu pensei assim, de duas uma. Ou a Bíblia é um livro que uma pessoa só escreveu para fazer tanto sentido, assim, escreveu um livro inventado por homens, é igual um dramaturgo que a gente sabe que é mentira, a Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita, ou Deus é soberano, não tem outra. Deus é soberano sobre a história, e essa história dele está revelada num livro, que muitas vezes nós lemos assim, nem damos importância, a gente lê um pouquinho de Gênesis, um pouquinho de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a gente esquece. Mas ali está o tom de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, os livros históricos,
os livros proféticos, os livros de sabedoria apontam para esses primeiros livros aqui. Então Deus é soberano sobre a história. Ele fez essa nação. Ele desenvolveu essa nação. Segundo, a Bíblia é muito mais, meu irmão, do que um livro que mostra o caminho para o céu. Tem gente que acha que a Bíblia é só para falar sobre isso. Sobre como que eu posso ir para o céu. Ai, que lindo. É muito mais do que isso. Eu não posso descartar toda a história da nação de Israel, tá bom? Terceiro, a promessa de Deus a Abraão não falhou, porque eu e você estamos aqui. A promessa de Deus a Abraão... Tem algum judeu aqui? Não? Então a promessa de Deus a Abraão não falhou, porque eu e você estamos aqui. Nós fazemos parte de todas as famílias da terra. Nós, que antes nem éramos povo, como diz o Novo Testamento, afastados do povo da aliança, nós somos trazidos por meio dessa história de Deus. Segundo, a próxima, desculpa. Pode passar? A nossa vocação está totalmente ligada ao chamado dos descendentes de Abraão. A missão de Israel é a missão da igreja hoje. Não mudou. Abra comigo 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro 2,9, olha comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo linguagem do Êxodo, tudo linguagem do Antigo Testamento. Agora, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, como um bom judeu, está usando a linguagem judaica aqui, para dizer que essa é a minha e a sua vocação. Está ligada. Está ligada. Nós agora somos sacerdotes. Nós agora somos reinos de sacerdotes para proclamar as virtudes de Deus. Além disso, pode passar? Também somos chamados a seguir a lei de Deus para demonstrar o caráter dele para o mundo. Você vai lembrar, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Ao paralelo com a nação de Israel aqui, qualquer similaridade não é mera coincidência. Vocês, meus discípulos, são a luz do mundo, são a luz para as nações, Jesus diz. Não se pode colocar um alqueire debaixo de uma vasilha, nem se esconde a cidade sobre o monte. A cidade fica em cima do monte. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. É isso que Jesus diz. A ideia é: sigam o que eu estou dizendo para vocês, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Jesus está dizendo que por meio das nossas boas obras, e o que é boa obra? É o que a Bíblia diz que é boa obra, é o que Jesus diz que é boa obra, é o que o Novo Testamento, é o que toda a Escritura diz que é boa obra, para que essas pessoas ao redor de vocês possam ver essas obras e conhecerem a Deus e glorificarem a Deus. Meu irmão, não mudou. Não mudou. E por último, Deus é fiel, mesmo em meio à infidelidade dos seus escolhidos. Todos esses aqui, meu irmão, todos esses aqui falharam. Desde Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, Israel durante toda a história do Antigo Testamento, e eu e você também. Todos nós falhamos, mas isso não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre Israel, é sobre o Deus de Israel. Não é sobre Abraão, Isaque e Jacó, mas é sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E para terminar, eu queria pedir para você abrir em Gênesis 15.
quando Deus firma um pacto com a nação. Gênesis 15, com Abraão. Gênesis 15, 7. Olha aí comigo. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir essa terra? Respondeu-lhe Deus: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Pausa aqui. Olha a imagem pitoresca aqui. Abraão pega 3 animais, mais alguns passarinhos. Ele pega esses 3 animais, parte eles ao meio e divide eles. Se a gente não entende o contexto da época, a gente não consegue pegar o fio da meada aqui. Naquele tempo, quando uma pessoa fazia aliança com a outra, quando alguém fazia aliança com outra pessoa, era assim que eles faziam. Eles pegavam o animal e partiam ao meio. E então, as 2 pessoas passavam no meio dos animais. E era um símbolo para dizer assim, que isso aqui aconteça comigo se eu descumprir a aliança. Era isso, o significado. Que eu seja partido ao meio, como esses animais, se eu descumprir a minha parte da aliança. Então, Deus estava fazendo uma aliança com Abraão aqui. Logo, Deus e Abraão deveriam passar. Mas o versículo 12 diz que caiu profundo sono sobre Abraão. Agora olha comigo o versículo 17. 15 e 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olha só, irmãos, Deus passou sozinho naquele meio. Deus estava dizendo: eu é que vou cumprir, Abraão. Você, se fosse Abraão, já era, quebrou a aliança, vai partir no meio daqui 30 segundos. Mas Deus estava assumindo as prerrogativas. Ele diz: eu é que vou cumprir. Por isso que a história é sobre Deus. É o Deus que é fiel. Porque se dependesse de mim, se dependesse de você, meu irmão, a gente já estava tudo perdido. Mas é a história do Deus que prometeu. É a história do Deus que prometeu que vai terminar a boa obra nas nossas vidas. É o mesmo Deus. Do Deus que prometeu que nos levaria para casa, é o mesmo Deus. Do Deus que prometeu que voltaria a nos buscar, é o mesmo Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mesmo apesar das nossas mazelas. Essa é a mensagem. Não é de Abraão, Isaque e Jacó, é do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Amém?